Bom, oi, galera. Como a Isla falou, vou falar um pouquinho sobre design. Tá. Bom, eu sou a Aline, eu sou da iOS na Dextra, trabalho com iOS faz uns 2 anos. E, enfim, só apresentação. Então, bom, falar um pouquinho sobre o que é Design System, um pouquinho do conceito, para que a gente usa, enfim, os benefícios. Depois eu vou contar um pouquinho do meu contexto de uso e aí depois eu vou mostrar um pouquinho de código que eu fiz para exemplificar. Então, primeiro de tudo, às vezes com o termo Design System a gente pensa, parecido com Style Guide, Design Pattern, sei lá, qualquer coisa que só tenha a ver com tela, padrão de tela. Então, primeiro, esse conceito está errado. O Design System é uma coisa um pouquinho além. Então, seria um conjunto de regras, comportamentos e princípios. Então, para a gente compartilhar uma linguagem entre devs, designers e produtos. Conforme a gente tem criado produtos cada vez mais consistentes e cada vez mais com uma carinha assim fixa, esse conceito ele entra muito, às vezes a gente usa sem nem saber. Então, são coisas que a gente pode falar com pessoas de várias áreas e todas elas vão entender. E aí, às vezes, a gente fica assim, um monte de consistência. Sei lá, design chama uma coisa de uma coisa, os devs chamam de outra, e o produto chama de outra. É quando todo mundo vai conversar, fala, o que está acontecendo? Então, a falta de design system, às vezes, causa isso. E aí, para a gente fazer esses são os benefícios que a gente vai ter. Então, ele pode ter qualquer coisa que a sua marca precise. Aqui, alguns exemplos mais comuns. Então, a gente pode ter os componentes de tela, tipografia, paleta de cores, ícones, que seriam mais as coisas de design pattern. Também o design pattern está incluído no design system, mas não é só isso. Estilo de comunicação é uma coisa que eu vi que as pessoas têm usado bastante dentro do design system. Então, formas de você contatar o seu usuário, por exemplo. Então, se você vai colocar mensagens um pouco mais sérias, se você vai colocar fazer uma gracinha, às vezes cupom de food, por exemplo, isso estaria dentro do design system. Falar, não, a gente brinca um pouquinho com essas coisas. Animações, enfim, tem várias outras coisas que a gente pode colocar dentro, mas essas são algumas mais comuns. E aí tem um site que eu achei muito legal, que ele faz uma coleção de muitos design systems de algumas empresas que a gente conhece. E aqui você tem várias informações sobre. Então, eu tenho até tipo de governo. Tem várias coisas. E aqui, o que eu achei mais legal foi esse aqui do Skyscanner, que ele tem aqui o site, como usar, as guidelines, componentes, design tokens. Então, muitas empresas colocam isso aberto para a gente poder usar. Então, enfim, aqui, como eu falei, estratégia, tom de voz, cor, aqui são várias coisas que a gente pode colocar dentro do nosso design system e que vão fazer a nossa aplicação ficar consistente. E aí, por que usar um design system? Então, como eu falei várias vezes, a palavra consistência é a maior motivação por trás dela. Então, por todos os seus canais, então aplicativo, site, qualquer outro meio, às vezes, sei lá, e-mail ou mensagem que você for mandar, vai estar tudo padronizado. E isso é uma coisa legal que a gente quer. E previsibilidade também, porque quando uma pessoa nova entrar no time, ela vai saber seguir aquelas regras que a gente já colocou e fazer uma coisa parecida. Então, essa outra coisa que eu tinha falado também, a aproximação de diferentes áreas. Então, a pessoa de produto vai conseguir se comunicar com o dev e eles vão estar falando uma mesma linguagem lá e cada um vai saber exatamente do que está se tratando. Ganho de velocidade, porque muitas dessas coisas você já vai ter parametrizado. Então, você não precisa ficar repetindo sempre as mesmas coisas e ficar batendo sempre na mesma tecla. Então, um exemplo que eu gosto de falar, por exemplo, de falar de espaçamento. Então, se o designer falou, a gente vai ter espaçamento de 8, 16 e 24. E aí,
você vai colocar isso no seu código de uma forma que isso vai sempre se repetir. E o designer, sei lá, o tester não vai ter que ficar toda hora olhando, será que está com 8 pixels? Será que... E toda vez que o designer for fazer uma coisa nova, ele não vai precisar ficar se importando. Poxa, eu vou colocar certinho aqui 8 pixels, porque vai estar tudo parametrizado num lugar só, e aí vai ficar bem mais fácil de fazer coisas novas. E aí com isso a gente consegue focar um pouco mais nas funcionalidades e não ficar fazendo as coisas pixel perfect, no exemplo de iOS, né? E aí, para a gente construir interfaces, que é trazer a Design System para o iOS, tem duas coisas que eu selecionei para a gente falar que eu acho que são as mais importantes que a gente pode trazer para o código, porque já que o Design System é todo esse conceito, tem coisa que você realmente não vai conseguir aplicar para o código, né? Então, para o código tem essas duas coisas que a gente presta atenção. A primeira delas é os Design Tokens, que, enfim, é um pouco do Design Pattern. Então, paletas de cores, espaçamento, tipografia, tamanho, particularidades, são algumas coisas que eu trabalhei e achei legal de a gente separar isso no código e ficar fácil de usar em todos os lugares. E aqui eu fiz um exemplozinho. Então, supondo aqui uma aplicação, ela vai ter uma cor de marca, que é aquela lá, primária, secundária, terciária, as fontes dos 3 tipos que a gente vai usar, tamanhos de texto, espaçamentos e um extra, sei lá, vai ter componente que tem bordinha. Então, todas as pessoas que falarem sobre telas vão falar usando esses termos. Então, eu quero, eles vão falar, esse componente aqui vai ter um título com um tamanho H1. Então, não vai ficar falando de particularidades e aí todo mundo vai falar do mesmo jeito. E aí, uma outra coisa que entra bastante dentro do Design System que é legal de fazer é fazer componentes, e aqui eu tive a experiência de fazer um design atômico. Já li coisas de pessoas falando, não é tão legal, porque para o designer brincar com caixinha e só ficar construindo coisa, empilhando caixinha, não é tão legal. Mas é uma coisa que no código deu bastante certo pra gente. E aí a ideia é de você fazer as coisas bem separadinhas. Então, esse aqui é um desenho só, então você vai ter um componentezinho pequenininho que vai juntando com outro, vai juntando com outro, e aí você vai formando componentes cada vez maiores, que vão ser reutilizáveis entre si, provavelmente, dentro da sua aplicação. Então, por que eu usei o Design System no projeto que eu estava trabalhando? A gente tinha 2 produtos que iam ser visualmente muito parecidos, mas eles não eram o mesmo produto. Então, e aí as telas elas iam atualizando e a precisão mudar em um e no outro também. E o designer estava fazendo as coisas com bloquinhos. Então a gente pensou, vamos fazer um framework com componentes e aplicar esse conceito do Design System, porque o pessoal de design já estava começando a pensar nisso, a gente falou, vamos separar isso e colocar aqui no nosso código também. E aí a escolha do framework foi porque a gente ia usar 2 aplicações diferentes, que tinham que seguir uma consistência, porque elas iam ser um pouco parecidas, mas cada uma ia ter as suas particularidades. Então, por isso que a gente decidiu fazer um framework. Eu não vou entrar muito no mérito de framework ou módulo dentro do aplicativo. Mas, então, aí a aplicação, todos os componentes, cada um dos aplicativos, eles iam ter um tema. E aí, com o framework, todos os componentes, eles iam ficar um tema diferente para cada um dos apps. E aí, com isso, a gente isolava a lógica de testes, ele ia ser reutilizável. Se surgisse um outro app que queria ser parecido, a gente ia poder usar também. E aí, a gente, com o zero, ele é um pouco mais testável para a gente separar um pouco dessas coisas. Né? Enfim, não é tanto mérito que eu queria entrar. E aí, eu vou mostrar um pouquinho do exemplo que eu fiz. Eu vou mostrar os exemplos porque eu não tenho o pod direto.
Eu fiz duas aplicações, uma que as duas contêm vídeos, e aí o que eu fiz em comum seria uma thumb de vídeo que teria que ser replicada para as duas aplicações. Então aqui eu teria um aplicativo de notícias, que teria aqui um componente com o vídeo, e aí ele iria mostrar notícias. E aí teria um outro aplicativo que deveria ter uma listagem de episódios. Então aqui a gente tem o mesmo componente com coisas diferentes, então esse aqui não tem o pezinho, por exemplo, mas eles são essencialmente o mesmo componente. Então aí, seguindo a lógica do design atômico, complicado com o design system, o que a gente precisaria ter nesse framework de componentes? Primeiro de tudo, a gente teria que ter uma configuração que seria mutável. Então, como eu mostrei para vocês, o primeiro ele seria uma carinha meio verde e a outra rosa. Então, em algum momento, e as fontes também são diferentes, os espaçamentos acho que eu botei mesmo. Mas tem algumas coisas que a gente parametrizou para poder fazer cada aplicação ter a sua carinha. Então, isso seria a parte dos design tokens aplicados ao código. Então, eu teria aqui 3 protocolos, que foi os que eu preciso separar. Um para as cores, então, o primeiro produto teria a branch color de SEMA, aí a cor primária seria o branco, a segunda o cinza, o outro cinza e outro cinza. E aqui, no caso, como teria uma aplicação principal, eu já deixei setado o valor default, mas aí a aplicação que for implementada daí pode alterar. Então, aqui estão os protocolos. Então, eu teria de fontes, quais seriam os tipos de fonte, aquelas 3 que eu tinha mostrado. Aí aqui eu também, esse aqui eu não separei, mas aí eu vou separar, então, dos casos de tamanho de fonte, os espaçamentos, quais cores que a gente teria para os produtos. Aqui seria a parte de bordinha, que eu tinha e que não tinha. E aí aqui eu tenho cada um dos protocolos. E aí, nisso a gente aplicaria ao código. Eu fiz tudo com o Vue Code, que eu acho que a ideia de parametrizar com isso fica muito mais fácil. Então aqui, por exemplo, tem o código daquela tagzinha, que é a mesma que estava esse de assinante e esse do tempo. Então aí, quando a gente... essa aqui não tem tempo. Na tab de vídeo, então aí a gente começa a aplicar os valores que estavam lá parametrizados. Então, os espaçamentos, nada a gente coloca fixo no código. A gente usa toda aquela referência lá do enum ou aqui, por exemplo, da cor e fonte também. Nesse caso também tem fonte. Então, aí a ideia é essa, de a gente separar tudo. E aí, no final, a gente vai ter 2 produtos que são consistentemente, tem um vídeo parecido, mas que tem cada um deles a sua particularidade. Então, aqui ele é diferentezinho, mas é essencialmente o mesmo. Deu para pegar a ideia do código. E aí, algumas considerações também sobre o Design System, que eu li várias coisas e as pessoas ficam, ele não é estático, então ele vai estar sempre em mudança, como todos os nossos layouts. Então, às vezes a empresa está no momento que ela quer ter uma abordagem X e depois ela decide ter uma abordagem Y, então ela está sempre mudando. Não é para ela impedir a criatividade dos designers, então aquele negócio das caixinhas, às vezes pode parecer um pouco disso, mas é pra gente separar realmente o que vai ser sempre comum e parar de se importar realmente com os detalhes. Tipo, poxa, esse espaçamento, esse tamanho de fonte, se já deixar tudo separado, não tem como ter erro. Aí você foca em fazer outras coisas um pouco mais importantes, como, sei lá,
tratamento de erro, enfim, qualquer outra funcionalidade que não seja passar tempo fazendo tela e arrumando espaçamentos. E, como tudo na vida, uma boa documentação e ter exemplo de uso é muito, muito, muito importante. Então, aquele site lá que tem a documentação dos design systems é um negócio muito, muito legal. E isso é bom não só para as pessoas que estão usando, mas porque depois vai entrar gente nova e só, olha esse negócio aqui, segue isso aqui. É muito mais fácil do que o tempo de aprendizado dela com essa documentação. Ela vai ser muito, muito mais rápido, né? E é isso, eu deixei alguns links das coisas que eu puxei. Aqui tem os exercícios. Esse aqui do... A maioria deles, eles são voltados para HTML e CSS, porque lá é um pouquinho mais fácil de você fazer essa coisa genérica. Eu vi muitos lugares que o que eles faziam era, por exemplo, o designer fazia todo o esquema no Sketch, aí tinha um framework que exportava aquilo para componente em React automático. Eu não achei nada que fizesse isso para componentes em iOS, não valoriza nada muito, com muita credibilidade. Então, a maioria dos exemplos que estão aqui, eles são... Aqui, então, HTML, CSS, JS. Esse aqui do Skyscanner, ele tem componentes iOS. Aí eu achei bem legal. Você consegue filtrar aqui. Então, aí ele tem uma coisa um pouco mais concreta. Eu mostrei um pouquinho de coisa. Então, aqui tem botão, tem as estrelinhas para avaliar como vai ser a navegação, os inputs de texto, enfim, tem um monte de coisa. E, enfim, para uma aplicação que vai ficando cada vez mais robusta, esse negócio vai crescendo. De manter também é um negócio que a gente tem que ficar bem esperto e ter essa documentação bem legal, com um exemplo de como usar embaixo. É bem importante. E é isso aí. Alguém tem alguma consideração? Hoje, por onde você está acostumado? Os designers fazem um sketch e hoje a gente não tem uma ferramenta que exporta o código. Como que fica a comunicação entre o designer fez no sketch e como você vê isso, transforma isso para o código? Digo, assim, vocês usam algum meio termo para guardar essas informações, manter um doczinho de um ou outro? Acho que Zeppelin, Sketch, o Figma por si só faz isso. Como vocês guardam esse meio termo entre o código e o design? A gente usa o Zeppelin. Aí o Zeppelin, como mudou alguma coisa, a gente vai lá, tem que pegar e mudar o código. A ideia desse negócio de fazer componente React, eu acho bem legal, que aí no momento que o designer fizer uma mudança, ele já aplica para o código, né? Mas tem esse trabalho de ter que ir lá olhar, já mudou, vamos lá mudar. Se o meu projeto hoje não tem nada de design system, eu não sei. Então, continuar fazendo a pergunta aqui. Eu não sei se vocês, o projeto de vocês já tinham alguma coisa, se vocês começaram do zero, mas para quem quer começar a fazer o design system agora, você daria alguma dica? Começa por onde? Porque tem que ter uma integração entre o designer e o desenvolvedor para que essas informações não se percam no meio do caminho. E daqui a pouco que era um espaçamento de 6, vira 7 ou vira 5, e aí a coisa degringola. Mas assim, por onde você daria uma dica para eu começar no meu projeto a desenvolver um design system? Por, botão, whatever, sei lá. Uma dica. Não, quando a gente começou não tinha esse negócio falando, realmente design system. A gente começou a achar alguns padrões no design que ela estava fazendo. Então, normalmente, a título ela estava usando o tamanho 14, aí as descrições estavam tamanho 12. Então, é tentar caçar as coisas que parecem que estão sendo consistentes, porque normalmente os designers eles vão fazer isso só não é algoritmo para falar, olha, a gente realmente está fazendo consistente, vamos todo mundo fazer igual.
Porque você não vai sair colocando um monte de coisa diferente, provavelmente, né? Então, é começar a olhar o seu protótipo e ver o que parece que está fazendo sentido, tendo uma repetição, e aí separar. Eu acho que com fonte, cor normalmente a gente já tem uma paleta setada, né? Então você já pode começar a parametrizar isso. Espaçamento às vezes nem tanto, acho que é uma questão um pouco mais delicada, mas cor, fonte, também de fonte, e aí a ideia do componente é tentar ver se realmente os componentes têm algum padrão também. Se não tiver, falar, ai, poxa, mas naquela outra tela você estava fazendo desse jeito, porque você não faz assim também. Então é muito de conversar também, né? Oi. É mais um comentário do que uma pergunta. Foi comentado como começa a fazer o design system a partir de um projeto que já existe, né? Aí eu já tive uma experiência parecida com 2 projetos e a estratégia que eu segui foi, primeiro começa com cor, porque é a primeira coisa que você digere dentro da interface, assim. Depois tipografia, porque você não usa muitos tamanhos de tipografia dentro da interface. Depois controles, botões, controle de navegação, sei lá, você usa um calendário, você vai lá, componentes do calendário, esse tipo de coisa. Aí depois conteúdo, porque são os componentes que mais variam dentro da interface. Cards, células, table view, ilustrações, tudo que entra mais de questões mais customizadas mesmo. Mas componentes de sistema, células de table view, a maioria das aplicações usam mais a padrão mesmo, então vai ser mais fácil de componentizar. Então eu segui mais ou menos esse fluxo, assim, tipo, essa ordem de prioridade, e funcionou, mas não consegui terminar tudo. Tipo, porque o design system é um documento vivo mesmo, então nunca vai estar pronto, nunca vai estar feito. E casos de uso também é o gargalo maior, eu acho, porque nem sempre os designers concordam. Essa tela aqui, a transição vai ser por lado ou vai ser por cima? Aí nem sempre todo mundo consegue justificar pelo mesmo motivo, e esse é o que demanda mais conversa. E eu agora tenho uma pergunta, que tipo, porque a área de desenvolvimento no mercado, ela é mais madura, assim, na minha visão, do que a área de design. Não sei se isso é só no contexto do Brasil. Mas, tipo, é muito comum as empresas terem um cargo de operação de desenvolvimento, assim. Você tem um fluxo de deploy, análise de PR. Então, tipo, o seu trabalho passa pela mão de um monte de gente para ser validado, aprovado, está dentro, conforme com as guidelines. E as empresas não têm muito isso na área de design hoje. Então, tipo, beleza, fiz um design system bonitão, tá tudo documentado, mas como que eu garanto a manutenção daquilo, sabe? Porque eu vou ter gente de design de vários níveis dentro da empresa, tem vários níveis de afinidade com a ferramenta que você está usando também. Eu acho que esse é o maior desafio, eu não sei, de manter um design system assim dentro da área, assim, dentro do design. Porque as salas não sabem ficar sendo feitas, assim, tipo, a pessoa vai lá dar um detach from symbol, vai fazer a bagunça que ela quiser, e como que eu garanto que isso não vai acontecer, sabe? Tipo, você tem alguma dica, como que funciona, de onde você está trabalhando, esse tipo de coisa. Lá eu acho que tem um acordo entre os designers, então acho que é um pouco difícil eu tentar explicar esse seu caso, mas eu li muita coisa exatamente falando desse problema, né, de manter as coisas. Porque a ideia foi uma pessoa falou, eu quero fazer um design system, aí começa a fazer, e depois as pessoas começam a não seguir. Eu acho que realmente é muito de conversa. Você tem que falar, poxa, tem esse negócio aqui, legal, não tem um case assim pra te falar, é assim que faz, mas como tudo, acho que tem que ser conversado e falar, não, vamos usar isso daqui, já tá. Ainda mais se tiver já uma base sólida, né? Já tiver todo aquele site bonito, você fala, pode não inventar um negócio novo.
Então, é bem um incentivo dentro da empresa mesmo, que eu acho que tem que ser feito. Se tiver um documento que diz a verdade também, a argumentação para seguir a guide vai ficar muito melhor. Cai por terra, né? Faz porque eu tô mandando, que é o certo, por isso tem documento lá que é uma entidade fora de uma pessoa. Faz sentido. Dentro da segunda corporação. Queria perguntar, você tem mais experiência com design system, quando que vale a pena que eu falo, tá, nesse projeto aqui tem que fazer um design system? Eu já vi alguns artigos que falam que nem todo projeto você deve fazer um design system, se for um projeto que vai acabar, não acabar, mas quando que vale a pena fazer um design system? Quando você fala, tá, isso aqui eu devo fazer um design system. Então, o caso que eu trabalhava é de uma empresa que queria 2 projetos muito parecidos. Então, nesse caso, faz 100% de sentido você ter... porque você quer algumas coisas que vão ser mantidas nos dois. Agora, se tem realmente um projeto talvez pequeno, talvez não valha a pena gastar tanta energia separando um monte de coisa pra gente colocar. Então, acho que começar a pensar... quando você começa a pensar nas suas telas, você vê que tem muita coisa que vai estar se repetindo, por exemplo, sei lá, tem uma tela aqui que eu vou ter que ter um componente de vídeo, eu vou ter uma outra tela ali que vai ter um componente de vídeo, outra tela que vai ter um componente de vídeo. Talvez você já comece a pensar, talvez possa pensar alguma coisa aí para começar a padronizar isso daí, né? Acho que vai mais por analisar o caso. Quando você começa a fazer design sprint, por exemplo. Mas acho que é uma coisa que até em projetos pequenos às vezes talvez caiba. Talvez não um negócio tão robusto assim, mas pelo menos esse negócio que eu mostrei de pensar em componente, pensar em parametrizar as coisas, nunca vai machucar ninguém, sempre vai ajudar o desenvolvimento, principalmente. Mais alguma coisa? Então é isso. Obrigada, gente.